E vamos lá, mais uma aulinha de língua portuguesa. Aqui é a professora Monique. E na aula de hoje nós vamos falar sobre concordância. Concordância nominal e concordância verbal. Mas o que é a concordância, né? Seja verbal ou nominal. A concordância ela faz o estudo da harmonia existente entre os elementos de uma oração, de uma frase, né? Por exemplo, eu não posso falar o menino é bonita. Não há harmonia, não há concordância. As meninas estudam, não há, tá errado, não há a concordância entre um termo e outro. Então, a concordância nominal e a concordância verbal, elas falam da harmonia entre as palavras ou uma oração. A concordância verbal, claro, ela faz referência ao verbo, né? O verbo concorda em relação ao sujeito. O primeiro necessariamente deve concordar em número, singular e plural, e pessoa, primeiro, segundo e terceiro com segundo. Né? Nós vamos ver mais detalhadamente na frente. Por sua vez, a concordância nominal se refere ao quê? Aos nomes, aos substantivos e suas formas relacionadas. Adjetivo, numeral, pronome, artigo, né? A conformidade dos nomes acontece em gênero, feminino e masculino, e em número, plural e singular. Primeiro, começamos falando sobre a concordância verbal. A regra da concordância verbal, a regra geral, é que o verbo ficará de acordo com o sujeito, em número e pessoa. Eu terminei. Eu. Singular. Então, terminei, né? Concordando com a pessoa eu e concordando com o número. Eu terminei. Nós, que é um sujeito no plural, terminamos. O verbo ele tem que concordar com a pessoa, nós, por isso mos, né? E com o número, que é plural, nós terminamos. Então, a regra geral de concordância verbal é que o verbo ele vai ficar de acordo com o sujeito em número e pessoa. Essa é a regra geral, mas como sempre na língua portuguesa, existem alguns casos específicos e eu vou tentar passar rapidamente por eles. E se você não entender, você pode dar uma pausazinha e voltar, ou dar uma olhadinha na apostila, ou ainda entrar em contato comigo, tá? Vamos lá? Casos específicos. Concordância verbal com verbos impessoais. Toda vez que o meu verbo for impessoal, né, o verbo ele sempre ficará de acordo com a terceira pessoa do singular, uma vez que não existe um sujeito. O que é um verbo impessoal? Que não tem sujeito. Né? Geralmente, é o verbo haver com o sentido de existir. Né? O verbo fazer com o sentido de tempo transcorrido. Havia pessoas. Jamais haviam pessoas, não. Haver com o sentido de existir é sempre no singular. Havia pessoas. Havia 3 pessoas esperando na fila. 3 pessoas, mas havia. Haver no sentido de existir, singular. Houve problemas, não houveram, não. Houve problemas no sentido de existir. Faz, com sentido de tempo transcorrido, faz 2 dias. Faz 10 anos, e não fazem 10 anos que eu te conheci. Não, não fazem 10 anos. Falei de tempo transcorrido, faz 10 anos que eu te conheci, faz 10 anos que eu não te vejo. Aqui onde trabalho, chove todos os dias. Chove é um verbo impessoal, porque é fenômeno da natureza, sempre no singular, tá? Então, a concordância de verbos verbal com relação a verbos impessoais é que eles estão sempre no singular, uma vez que não existe sujeito. E aí vem aquela partículazinha C. Sorry. Aquela partículazinha C de precisa-se, de vende-se. Como é que eu sei se é vende-se ou vendem-se, se é precisa-se ou precisam-se? Presta atenção, isso vai depender desse verbo, para saber se ele vai para o plural ou não. Se o elemento for um apassivador, isso quer dizer o quê? Da voz passiva, se ele for um verbo transitivo direto,
ele pode e deve concordar, deve ir para o plural. Vamos ver na prática. O verbo vender. Vende. Vende o quê? Perguntei o quê? Ele é transitivo direto e aí ele pode ir para o plural. Então, vende o quê? Vende-se apartamento, singular, singular. Apartamentos, plural. Ele concorda. Se é plural, ele pode ir para o plural. Vendem-se apartamentos. Outro exemplo, o verbo consertar. Conserta. Perguntei o quê? O quê? Transitivo direto. Se é transitivo direto, ele concorda, pode ir para o plural. Conserta-se saia. Consertam-se saias. Por que ele pode ir para o plural? Porque ele é um objeto direto, ele é um verbo transitivo direto. Conserta o quê? Vende o quê? É permitido ele ir para o plural, ele concordar. Agora, quando ele for um verbo transitivo indireto, não há essa mudança para o plural, ele fica sempre no singular. Ah, precisa. Precisa de quê? Olha a preposição de quê? Transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, é sempre no singular. Precisa ser de funcionário, e se for plural, funcionários, precisa ser de funcionários, tá? Pode ser costureiras, funcionários, cozinheiros, pode ser o que for no plural. Mas o verbo é transitivo indireto, ele fica sempre no singular. Precisa ser de costureiras, precisa ser de pedreiros, precisa ser de funcionários. O precisa, ele fica no singular, porque ele é transitivo indireto. Então, você viu um verbozinho que tem esse ser? Olha para o verbo e vê. O que? Ele vai para o plural. De que? Não, sempre no singular, tá? Outra regra, quando eu uso a maioria, a maior parte, a metade, né? Preferentemente, o verbo concordará com a terceira pessoa do singular, que é a. Maioria é o artigo. A maior parte, a metade. Entretanto, a terceira pessoa do plural também pode ser utilizada. A maioria dos trabalhadores vai fazer greve. A maior parte dos trabalhadores vai fazer greve. E agora nós temos duas situações que também são semelhantes, que é o pronome relativo que e o pronome relativo quem. O pronome relativo que, muito simples, ele vai concordar o verbo com o que ele está relacionado. Fui eu que está relacionado a eu pedi. Fui eu que pedi. Isso, isso, isso. Foi ela que está relacionado com ela pediu. Foi ela que pediu isso, isso, isso. Fomos nós que está relacionado com nós. Fomos nós que pedimos. Então, o que? Muito simples, depende do que ele está relacionando, tá? Agora, o quem, o verbo estabelece a concordância com o antecedente desse pronome, assim como o que, ou ele pode ficar na terceira pessoa do singular concordando com o próprio quem. Por exemplo, fui eu quem... Tem duas formas de fazer. Fui eu quem solicitei um documento. Eu solicitei. Fui eu quem solicitei. Ou fui eu quem solicitou. Terceira pessoa do singular, concordando com quem? Quem solicitou. Então, o quem, ele dá essas duas possibilidades. Fomos nós quem solicitamos. Fomos nós quem solicitou, tá? O quem, ele abre essas duas possibilidades de concordância. E aí, vamos trabalhar com o verbo ser. O verbo ser, ele cria uma concordância com o predicativo do sujeito. Ele pode ficar no singular ou no plural. Isso é singular, uma mentira, singular, né? Isto são mentiras. Ele tá são
porque o predicativo do sujeito é mentiras. Então, ele concorda com o predicativo. Quem é? Você. Você, o verbo é, você é. Quem é? Você. Está concordando com o predicativo. Quem são vocês? Vocês, o predicativo está no plural, ele vai para o plural. Quem são vocês? Então, o verbo ser depende do predicativo do sujeito. Estudamos aí os principais casos de concordância verbal. E agora a gente vai ver a concordância nominal, né? Concordância nominal, o princípio é o quê? Que todos os termos vão concordar com aquele nome, né? Menino, bonito, menina, bonita, meninos, bonitos, meninas, bonitas. Mas dentro da concordância nominal também tem alguns casos que a gente tem que ter atenção, casos específicos, e são eles que a gente vai estudar agora. Concordância nominal com vários substantivos. O adjetivo, ele constitui concordância em gênero e número com o substantivo que está mais próximo. Ele também pode estabelecer concordância com a forma no masculino plural. Então, presta atenção, eu tenho mais de um nome em um adjetivo só. Por exemplo, caderno e caneta são 2 nomes. E eu tenho um adjetivo que é emprestado. O que a concordância diz disso? Diz que esse adjetivo ou ele concorda com o que está mais pertinho dele, ou ele concorda com os dois, vai para o plural, mas sempre no masculino, tá? O masculino tem preferência sobre o feminino. Então, caneta e caderno, emprestado. Emprestado está concordando com o mais próximo, caderno. Caderno e caneta, emprestada. Emprestada está concordando com o que está mais perto, caneta, caneta emprestada. Agora, caneta e caderno. Eu posso concordar com os dois, mas tem que ser no masculino. Caneta e caderno, emprestados. Caderno e caneta. Caneta e caderno, emprestados. Não vai para o feminino, tá? Então, quando eu tenho mais de um nome e um adjetivo, ou é o que está mais próximo, ou vai para o plural, mas sempre no masculino. Nós vimos mais de um nome e um adjetivo. E se for o contrário? For mais de um adjetivo e um nome. Quando existe 2, né, ou mais adjetivos, na verdade, quando existem 2 ou mais adjetivos no singular, o substantivo ele continua no singular se existir um artigo no meio. Caso não tenha um artigo, o substantivo pode e deve ser escrito no plural. Por exemplo, nós temos aqui aluno e aluna, que é um nome só, e temos os adjetivos simpático e simpática, ou simpático e antipático. Preste atenção, a aluna simpática, olha o artigo, tem um artigo. Então, o outro tem que ter o artigo, tem que estar no singular. A aluna simpática e a antipática. Novamente, na segunda frase, tem artigo. O aluno simpático e o antipático. Agora, as alunas, simpática e antipática, fizeram isso. Os alunos simpático e antipático fizeram isso. Tá? Simpático e antipático. E aí o substantivo foi para o plural. Alunos. Simpática e antipática. Aí o substantivo foi para o plural. Alunas. Concordância nominal com bastante, muito, pouco, meio, caro, barato, longe. Essas palavras instalam concordância em gênero e número com o substantivo quando exercem função de adjetivo. Comi meio chocolate ou meia maçã, meia pizza, meio bolo. Vi muitas crianças. Há bastante procura, há bastantes perdidos. Vi muitos adultos. Agora, quando essas palavrinhas bastante, meio e muito forem advérbio,
elas são sempre invariáveis, ou seja, elas não mudam, ficam sempre no masculino. Por exemplo, a palavra meio. Se eu estou falando de quantidade, né? Quantidade. Aí sim ela pode ser meia. Meia pizza, meio chocolate. Agora, se é um advérbio, eu estou meio cansada. Eu estou meio, né? Se for Pedro, está meio cansado. Ana está meio, né? Meia. Ninguém fica metade cansado. Estou meio cansada. Se for muito, estou falando de quantidade, vai para o plural. Eu tenho muitas meias, muitos livros. Agora, se eu estou falando de advérbio de modo, eu estou muito cansada. As crianças estão muito cansadas, tá? Então, toda vez que tiver no sentido de modo, no sentido de advérbio, fica sempre no singular masculino. É quantidade? Pode ir para o plural. Concordância com é permitido e é proibido. Nessas expressões, o adjetivo se modifica em gênero e número quando tiver a participação de um artigo determinado ou substantivo. Quando não tiver o artigo, o adjetivo fica invariável. Resumindo, é permitido? Sempre no masculino. É proibido? Sempre no masculino. A não ser que tenha um artigo feminino. E aí sim, é permitida a entrada. A entrada. Tem um feminino? Vai para o feminino. É permitida a entrada de cães. É proibida a entrada de cães. Se não tem esse a, é permitido entrada de cães. É proibido entrada de cães. É sempre no masculino. É permitido e é proibido. A não ser que tenha o a do artigo. E aí, se tem a determinante, pode ir para o feminino. É permitida a entrada. É proibida a entrada. Os termos mesmo e próprio estabelecem concordância em gênero e número com o substantivo quando agem como adjetivo. Mesma coisa, se agir como adjetivo, há concordância. Se agir como advérbio, não há concordância. Fica sempre no singular. Na mesma estrada, no mesmo trabalho, nas mesmas estradas, nos mesmos trabalhos, na própria residência, no próprio escritório, nas próprias residências, nos próprios escritórios. E para encerrar, falar sobre a palavrinha menos, tá? Menos é sempre advérbio. Se é advérbio, como eu já falei antes, é invariável, não muda. Não existe menos. Não existe essa palavra, não existe na língua portuguesa. O correto é menos. Eu estou menos cansada do que a minha mãe. Né? Falar eu estou menos cansada, não. Tem menos tristeza, menos tristezas, menos aborrecimento, menos aborrecimentos, tá? A palavra menos não existe. Então, menos, ele é invariável. É sempre com menos trabalho, menos cansaço, menos. É sempre menos. Encerramos aqui a nossa aulinha. Eu sei que ela está um pouquinho longa, mas é porque quando eu falo de concordância, na concordância há bastantes tópicos para estudarmos. Então, é bom a gente levar um tempinho para entender um pouquinho cada um deles. Perceberam a minha fala? A do verbo haver. Então, no singular, porque é pessoal. Bastantes, porque eu estou falando de quantidade. Se eu falar quantidade, ele vai para o plural. Há bastantes tópicos para estudarmos. Então, foi isso. Essa foi a nossa aulinha sobre concordância nominal e concordância verbal. Qualquer dúvida, estou sempre disponível para ajudá-los, tá bom? Até a próxima aula!